Aí quando você passa para o marceneiro, aí começa a surgir dúvidas. Eu tive que acabar colando a peça, ela não pode ser feita de encaixe. Então, aconteceu que hoje, se precisar retirar a peça, perde a peça. Depois que a gente tira a medida, o cliente ele não pode mais fazer alteração nenhuma no projeto, no imóvel. Né? Hoje estamos em mais um episódio do nosso podcast da Celu e trazemos como convidados os nossos artistas, as pessoas que realmente transformam todo aquele nosso sonho, todo aquele projeto lindo que a gente está vendo no papel em realidade. Eles que fazem toda a mágica acontecer a partir do momento que um projeto entra na nossa produção. Sejam muito bem-vindos, queridos e companheiros marceneiros aqui da Celu. Primeiro eu queria pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho cada um aí da trajetória de vocês, do tempo de trabalho e como é essa experiência de fazer essa arte que vocês fazem. Bom, meu nome é Diego, já conheço a Celu há bastante tempo, desde 2011, mais ou menos. Trabalhei por 3 anos com a Celu, saí e retornei em 2018. Já estou até hoje e pretendo continuar por um bom tempo. Isso eu acho muito bom. Essa parte me conquista, ganha meu coração. Olá, meu nome é Silas, eu também faço parte da equipe da Celu desde 2011, 2012. Tivemos uma etapa que eu fiquei fora da empresa, mas voltei faz 3 anos e estamos aqui, trabalhando e fazendo de tudo para realizar os sonhos de cada um aqui que procura a nossa empresa para estar podendo criar os seus projetos. Esses depoimentos, eles vão acabar me emocionando, eu acredito, ao longo do nosso bate-papo, porque uma empresa ela não é feita de uma pessoa, né? Pessoas compram de pessoas. Então, quando os clientes eles entram aqui ou os arquitetos nos procuram para prestar um serviço, eles estão comprando da gente e não necessariamente de mim ou do time de venda. Eles compram todo o nosso entorno. Eles compram a gente, eles compram vocês, eles compram o trabalho que vocês entregam. Então, é extremamente importante para mim ter um time muito alinhado, né? E eu sinto que aqui na Celu a gente consegue alcançar esse alinhamento que a gente tem aí com todo o time da produção, né? Eu fico muito satisfeita com isso. É claro que a gente sabe que tem vários pontos, muitas coisas que a gente ainda precisa melhorar dentro de todo o nosso processo, mas o engajamento de todo mundo para uma entrega perfeita, ela é muito grande. E vocês dois fazem parte do top 3 ali, desse time que está sempre trabalhando, sempre procurando fazer essas entregas. Então, isso me deixa muito feliz de ter vocês aqui. Então, eu queria deixar isso também muito claro e dizer da satisfação que eu sinto, que o Luciano sente de ter vocês aqui com a gente. Não à toa, vocês estão sentados aqui hoje para poder trazer essa experiência também e a gente poder passar para os nossos clientes, passar para o público que tem curiosidade de saber como isso tudo funciona e como é que é toda essa dinâmica aí do trabalho, da produção, da entrega e a satisfação que a gente tem. E é isso que eu gostaria da gente estar conseguindo transmitir, sabe? Acho que vai ser importante as pessoas conseguirem entender o que a gente sente quando a gente faz esse trabalho. E entrando aí já num âmbito aqui da nossa dinâmica, né, de como a gente trabalha, hoje a gente tem aqui na nossa estrutura a loja, que é o showroom, o atendimento, o projetista, os vendedores, tudo integrado com a produção. Então, a gente está todo mundo junto. E eu queria entender de vocês o que isso representa para vocês, se isso traz uma facilidade, se a dinâmica do trabalho fica melhor, o que essa junção de ter todo o time reunido traz de benefício para o momento da produção.
Bom, eu acho super importante estar todo mundo junto e perto, porque qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tenha num projeto que vai ser começado a executar, a ser executado, fica mais fácil, né, estando junto. Você já vem direciona diretamente para o projetista. Se o projetista está na dúvida, ele fala com o vendedor, que já entra em contato com o cliente. Então, fica tudo muito perto, muito fácil o acesso, é rápido. Se for uma coisa que não precise falar com o cliente, a gente acaba alinhando e já manda seguir o projeto. Então, eu acho bem prático, muito bom. Como o Diego disse, eu acho que realmente é muito importante para a equipe, né, para os marceneiros, ter essa integração, né? Tá todo mundo aqui reunido junto, porque agiliza bem o processo, em questão a dúvidas, em questão a qualquer dificuldade que a gente acaba encontrando no projeto. Então, isso facilita bem a vida da comercial, aqui a vida da produção nossa, facilita bastante. Nós já tivemos uma época que a gente separou, né? A gente deixou a loja num ponto comercial mais centralizado e a fábrica onde ela era, onde as coisas aconteciam. Na minha visão, naquela época, foi 1 ano de experiência dessa forma e, para mim, não funcionou, justamente por isso. A gente da equipe de venda, projeto, a gente tinha que se dividir muito entre ir e vir, né? Não que os projetos não fossem claros, mas uma coisa é a gente fazer um projeto pela planta, outra coisa é quando a gente vai tirar uma medida no lugar e aí a gente consegue ver que muitas coisas que existem em loco, no imóvel, realmente é diferente do que estava na planta, né? Tem coluna, tem quadro de luz, tem, às vezes, registros, exatamente. Coisas que a gente não sabe que tem, né? Então, isso aí acaba dando bastante mão de obra para a gente fazer um alinhamento depois da venda, quando vai começar a execução. Então, eu também acredito que essa dinâmica de estar junto é muito melhor e é por isso, inclusive, que a gente trabalha dessa forma. É um retorno rápido, né? Porque acontece muito, principalmente no início do projeto. Você vai, faz a medição, aí quando você passa para o marceneiro, aí começa a surgir dúvidas. E várias e várias. E estando tudo no mesmo local é muito mais prático, muito mais rápido. Como ocorre também, né, da gente às vezes precisar fazer alguma alteração no projeto devido às exigências medidas, técnicas, as exigências, coisas assim, né? que acaba acontecendo durante a medição. Então, isso facilita bastante a produção da gente aqui. E quando vocês veem assim um móvel pronto, o que mais chama atenção? Vocês como profissionais, né, que têm um olhar mais refinado, têm um olhar mais treinado, o que chama atenção em vocês para dizer assim, não, esse móvel aqui, ele foi muito bem executado. Independente de ter sido feito por nós ou por uma outra empresa, ou por algum colega daqui mesmo. Então, o que vocês olham assim no móvel que aquilo ali chama atenção claramente no sentido, nossa, esse aqui realmente foi muito bem executado, foi executado com capricho, com cuidado, com carinho, o que chama atenção? Eu acho que, de cara, você bate o olho no móvel, você vê alinhamento de porta, alinhamento de gaveta, entendeu? Um perfil de alumínio que tenha junto, acaba dando um destaque. O LED, que é muito usado aqui, a gente usa bastante, e dá uma outra cara para o serviço. Não só aqui, né, mas muitos lugares usam também, porém, o que mais chama atenção de cara é alinhamento de porta, acabamento, fechamento, por mais que a gente tenha os desafios das paredes aí, né, que não são poucos, mas o acabamento em si, se ficou bem fechadinho, o fechamento, entendeu? A espessura, né, dos vãos, espessura de vão, entre os móveis, entre lateral de móvel, entre uma porta ou outra, entendeu? Os desenhos casando, seguindo o veio, quando é um móvel madeirado. Então, acho que o acabamento em si, né, porque, quer queira ou não é todas as bordas, né, as fitas que você consegue fazer na máquina, que a máquina tem um acabamento perfeito, né? Então, o que é feito manual
geralmente, se a pessoa não for um profissional com excelência, fica um acabamento, acaba dando aquela lascadinha, né, Diego? Acaba aparecendo a melanina, a parte de baixo, risca. Então, quando o profissional faz o móvel com carinho, com dedicação, é diferente, né? Então, a gente não vê isso. A gente faz com... Porque o principal, para mim, da execução de um móvel, é você ver o móvel realizado, pronto, no local, e você ter a certeza que você conseguiu ali naquele móvel dar o seu melhor, entendeu? Que ali você fez o que... Se acontecer alguma coisa que não ficou perfeita, é porque, infelizmente, a gente não consegue produzir algo melhor do que aquilo. Eu acho que essa é a dedicação que todo profissional marceneiro tem que ter. Deveria ter, pelo menos, né? Ele tem que ter, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo e eu acredito muito que deva acontecer com vocês. A gente que é profissional dessa área, todo lugar que a gente entra, que tem móvel planejado, é inevitável. Eu nem termino de falar, mas já sei. É inevitável a gente começar a olhar e procurar defeito, né? Para ver se tem automático. defeito, se não tem, se foi bem feito, se não foi, como é que foi feito aquilo. Exatamente. Acontece com vocês também? Bastante, sempre. Com certeza, porque a gente procura muito ver que... Até mesmo para aprender, né? Porque às vezes você vê um acabamento diferente. Sim. Entendeu? Você vê algumas coisas diferentes em alguns lugares. Nossa, isso aqui ficou bacana, ficou legal. Acho que eu posso implantar isso. Cara, eu sou mestre de fazer essas muito coisas. Eu legal. chegar num lugar, eu ver que tem alguma coisa um pouco diferente, ou alguma coisa que eu não sei como faz, nossa, eu fico incomodada. Eu chego a pedir para os outros para abrir a porta. Eu faço. O Luciano às vezes morre de vergonha comigo. Ele fala assim, pelo amor de Deus, eu falo, mas o que tem? Deixa eu ver. Preciso ver, né? Porque muitas vezes, para vocês que produzem, como para ele, por exemplo, que já produziu, aquilo não é uma novidade. Vocês sabem o que tem que fazer, mas eu não sei. Ué, aí eu quero ver. E assim, o olho da gente fica ali caçando, né? Para ver se tem, se não tem, como é que fez, como é que escondeu tal coisa, como é que... Então é normal, eu acho que deve ser com todo mundo, né? Isso daí é de... E independente, que nem você falou, se foi da nossa empresa que foi feito ou se é de outra empresa, entendeu? Isso daí é uma coisa que a gente sempre vai olhar. Se for alguém aqui da empresa que produziu o móvel, se a gente acha alguma coisa que não ficou legal, a gente já vai direto na pessoa e acaba, né, alinhando para aquilo não acontecer mais. Quando é nosso é pior ainda, né? Quando é nosso, aqui é pior ainda. Mas... Daí que a gente caça mesmo. Mas é muito interessante essa parte, né, principalmente quando o móvel é feito por outra empresa, né? Porque a gente vê é muito diferente. Tem empresas que fazem totalmente diferente o acabamento, é um 45 onde vira fita, né? A gente faz o acabamento sempre no 45, então é um acabamento mais refinado um pouco, né? As pessoas viram a fita de borda, lateral de armário, certo? Que não aparece muito, mas a gente sempre chega, bate o olho, ó, ali não desceu a lateral, né? Então... Nossa, é automático. Isso aí é automático. Você chega, bate o olho, você quer ver o acabamento, quer ver encontro de fita, quando tem tom de veia, exatamente. Tom de veia, de madeira. Ainda mais quando é no 45 que vira. Exatamente. A gente gosta de ver o veio seguir o veio, seguindo, entendeu? Então... Exatamente. O que fica infinitamente mais bonito. Com né? certeza. Infinitamente mais bonito, aquela continuidade. Eu sou apaixonada. Exatamente. E a gente vê muito pouco isso hoje em dia, né? São poucas empresas que... Porque isso demora, né? Exatamente. É um trabalho mais artesanal, né? Isso demora, isso demanda mais tempo, isso demanda mais habilidade, Com certeza. né? Então, numa rotina, numa coisa que às vezes a gente quer que tenha fluxo, quer que tenha mais rapidez, ela não vai rolar, porque isso aí demanda muito tempo, muito mais mão de obra, muito mais tudo, né? Sem dúvida. Realmente. Eu acho que com vocês não deve acontecer tanto isso. Acontece comigo, porque eu não produzo, de às vezes chegar assim em
em restaurante, em algum lugar, olhar e falar, meu Deus, como é que fizeram isso? Sim, Eu não acontece. sei se isso acontece com vocês, talvez com menos frequência, mas é coisa que me chama atenção. Todo lugar, assim, eu olho, como é que fez isso? Eu fico lá pensando em como isso pode ter sido feito, como isso pode ter sido instalado, como é que conseguiram fazer aquilo. Às vezes a gente chega num lugar, vê um pé direito duplo, uns painel no teto, algumas coisas diferentes, né? Que não Aham. é habitual a fazer. Exatamente. Nossa, isso a gente fica imaginando também. E às vezes até mesmo a gente que já está acostumado a produzir, a gente tem o desafio de pensar em como fazer e como aquilo ali vai ficar seguro. Porque é um desafio. A segurança, né? Exatamente. Não é só a execução, né? A estética. Tem a estrutura, que tem que ser uma estrutura bem feita, que nem um painel. Você vai pôr um painel no teto, né? Como que você vai fazer um negócio sem uma estrutura bem reforçada, que no mínimo, né, Diego, a gente faz o negócio para aguentar o triplo do peso que está sendo colocado. E não é uma coisa leve, certo? né? O material em si é pesado. Pesado. Para a gente ter a segurança que aquilo não vai gerar um transtorno aí para a empresa, até mesmo para a gente, né? Aquela sensação de culpa se acontecer alguma coisa. Então, graças a Deus, eu acho que isso é uma execução que a gente faz aqui com bastante capricho, né? Com certeza. A parte da segurança, a prevenção de acidente, essas coisas, a gente aqui na venda, a gente sente um pouco desse desafio também, às vezes, na hora de orientar o cliente. Olha, isso aqui é preciso ser feito, por isso, por aquilo. E, graças a Deus, a maioria das pessoas acabam entendendo e acatando aquelas orientações que a gente dá. Porque, realmente, a estruturação, ela precisa ser muito bem feita. Com certeza. Né? Muito bem feita. E isso é uma coisa que vocês pensam, né? Sim. Vocês ensinam a gente a fazer isso para poder orientar, ensinam como deve ser feito para que a gente possa orientar. Então, é a capacitação de vocês aí que está acima de tudo. Sim, como a gente falou no início, a importância de ter a loja próximo da fábrica é isso também, porque o cliente chega com um móvel diferente, um desafio, algum painel no teto, alguma coisa que seja um pouco mais difícil de ser executado. Às vezes a pessoa que está vendendo, ela não tem assim um entendimento de como fazer. E estando tudo junto, ele já vai ali, já procura algum marceneiro. Já chama vocês ali, e já resolve. Já resolve. Já faz a reunião nossa, né? Exatamente, é a nossa reunião. A nossa reunião. Exatamente. E cada um pega o que é de melhor do outro e para a execução do móvel. Isso é importante. Porque a gente precisa mesmo dessa junção de ideias, né? Juntos sempre seremos mais fortes, isso sem a menor dúvida, né? E no dia a dia, assim, o que mais costuma desafiar vocês num projeto, para executar um projeto? Eu acho que assim, a gente, quando pega o projeto, antes da gente executar, a gente olha, antes de tirar medidas até mesmo, muitas das vezes acontece isso, a gente acaba vendo o projeto antes de chegar no local. Aí a gente vê uns detalhes diferentes, um móvel curvo, um ripado curvo, entendeu? Que tem aparecido bastante. Faz parte. Entendeu? Sim. Isso é desafiador. Uhum. Eu acho... Mas assim, eu particularmente falando de mim, eu até gosto. Porque é uma coisa diferente. Eu sei que se eu conseguir executar aquilo ali, aquilo ali é único. E qualquer móvel, hoje em dia, como é sob medida, ele é único. Sim. Porém, tem as suas particularidades, o seu diferencial, entendeu? Então, curva, escorregador. Não é? Né? Então tem seus desafios. Um escorregador todo torcido. Exatamente. Né? Como não se é não bastasse ser um escorregador, ele é curvo. Então eu acho muito, muito bacana, é diferente e para mim é desafiador, mas eu acabo gostando. Diego, menino do desafio, então. Eu gosto. Não, mas a realidade é essa mesmo, né? Pra gente, às vezes, o projeto, quanto mais complexo, né? Pra gente é o desafio, né, Diego? É o que a gente realiza o projeto, daí a gente vê aquilo pronto, a satisfação de saber que foi a gente que produziu aquilo, você olhar e ver o móvel pronto é o mais gratificante em tudo.
Porque, que nem o Diego falou, um móvel curvo, um móvel ripado, um painel, um pé direito, que vamos dizer assim, que tem 5 metros de altura, 6 metros, que você vai com o painel até o teto, certo? Isso é bem... Não, você poder chegar você nessa... vê o negócio pronto é uma coisa que você, a hora que você acaba, você olha, que a gente tira as fotos nossas, né, que a gente vai fazer o nosso portfólio ali, é uma coisa que você olha, que você, depois você pega, você vai revendo as fotos, às vezes chega até a arrepiar, né? Puta, eu fiz isso daqui. Acredito que fui eu, é mais ou menos isso. É bem isso. É bem assim. Tem alguma coisa assim que seja de extrema importância, que esteja muito bem alinhado, que vocês entendem que assim, é primordial, essencial para começar um projeto? Nós vamos começar um projeto agora. O que é assim essencial, não pode faltar? O que não pode faltar, eu acho que são as informações principais que eu vejo num projeto. Alinhamento, para poder começar a executar um projeto. É alinhamento, aí a gente confere a medida no local e a gente começa a alinhar, por exemplo, área seca com área molhada, o alinhamento do forno, a gente tem que ter tudo bem especificado. Forno, lava-louça, geladeira para compatibilizar vão, Depurador embutido, entendeu? Tudo isso é primordial para iniciar um projeto. Tem que ter, se não tiver, dificulta, a gente fica amarrado. É verdade. Isso são coisas que eu acredito também que são muito importantes. A gente sempre pede, né? Sim. Muitas vezes o cliente ainda não fez a aquisição, ele não comprou, mas a gente precisa pelo menos ali dos manuais, qual é a intenção, para poder deixar isso mais alinhado, né? Exatamente. Como também a planta elétrica, a planta hidráulica, isso daí é coisas que tudo a gente é bem interessante a gente ter antes de começar a produção, né? Para a gente não ocasionar de pôr estrutura lateral do imóvel, aonde vai a sustentação do móvel na reta de um cano, entendeu? Então é bem interessante. Água quente, água fria, gás. Às vezes a gente nem pode furar, né? Tem local que a gente tem que instalar o móvel e não pode furar. Sim. E a gente tem na planta, a gente já vai saber que ali a gente tem que criar o móvel de uma maneira diferente. Para a gente poder conseguir fixar, uma fixação diferente. Às vezes o móvel, a gente não consegue fixar o móvel pelo fundo, tem só a lateral de um gabinete, vamos dizer assim, onde acontece muito em lavanderia, onde tem os shafts, entendeu? Exatamente. Então, toda a tubulação. Então, você tem que fazer a fixação do móvel na lateral e acabar fazendo uma sustentação com um pé, quando é um gabinete, e quando é um aéreo, aí é desafiador. Aí é desafiador. Aí você chora um pouco. Mas resolve. Eu sempre pedi planta para instalação, nunca para execução. Precisamos mudar isso. É uma coisa bem... Precisamos que ajuda, mudar isso. Ajuda que a gente pede mesmo, né? Quando o cliente tem, né? Para entregar para a gente ali, para poder a gente fazer a instalação e evitar essa coisa de furar o cano. Mas não costumamos cobrar muito isso para a produção. O ideal é ter, né? Até mesmo na hora da medição, né? Que você já tendo a planta hidráulica, você já consegue dimensionar um pouco melhor. Se tiver que fazer alguma alteração no projeto, a gente já, geralmente, o arquiteto já está... Até mesmo para saber, né, se teve alteração na hidráulica, né? Sim. Porque muitas das vezes eles mudam o ponto, entendeu? O ponto... Então isso aí precisa ter. Se a planta estiver errada, tem que ter pelo menos uma foto, alguma coisa para a gente poder... ter uma referência. Se orientar, né? Se orientar, exatamente. Ter uma referência. A gente sente bastante dificuldade aqui com relação a isso, porque em casas é difícil ter. Sim. Né? A gente consegue muito acesso à planta hidráulica, elétrica, gás, dreno de ar-condicionado e tal, com apartamento, com as construtoras, porque de prédios, porque daí ele já faz parte ali do escopo da documentação, né? Agora, em imóveis residenciais, em casas, independente, terra, sobrado, seja o que for,
a gente já tem um pouco mais de dificuldade de ter esse documento, Sim, né? sim. O que seria o melhor dos mundos se todo mundo tivesse, mas às vezes a casa já não é mais nova, já está sendo passou por revenda, já é uma reforma, né? reforma, já passou por reforma, aquilo que Exatamente. foi feito lá quando construiu já não Já não existe mais existe. hoje, então acaba realmente sendo um desafio. Aqueles scanner de parede, aquilo funciona? Porque não sei se vocês já usaram, o que vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar bastante, porém eu nunca usei um. Porém, existem várias marcas no mercado, existe uma infinidade de aparelhos desses. Mas até onde eu sei, é um determinado aparelho que ele tem um custo um pouco alto, mas dizem que funciona. Nunca vi pessoalmente, mas dizem que é muito top. Eu perguntei para ver se vocês já tinham usado, se vocês já tinham visto, porque as referências que eu tenho de algumas pessoas que disseram que usaram, diz que não funciona. A referência que eu tenho, que é um ótimo aparelho, dizem que ele pega tanto tubulação de metal, gás, água, elétrica, é um da Bosch. Só que ele é bem salgadinho o preço dele. Tem. Mas se funciona exatamente, eu não sei porque eu nunca usei. Mas já tive retorno de quem já usou e fala que funciona. Falou que funcionou. Funciona. Porque algumas referências que eu tive, que eu perguntei, não funcionava no sentido de que o que ele consegue passar de luz ali não é o suficiente para chegar, às vezes, aonde está a tubulação. Aí eu falo, mas se a broca chega, como é que o negócio não chega? Não é? Então, enfim, aí sempre... É que assim, a maioria desses aparelhos ele tem uma espessura mínima ali, máxima, né? Que ele alcança. Que alcança. Exatamente. Essa referência que a gente tem, que é esse da Bosch, ele pega, se eu não me engano, ele pega até 3 ou 4 centímetros de profundidade. Então, é um ótimo aparelho. Esse sim funciona, entendeu? Porque a maioria os que são os mais baratos, mais convencionais, são mais fácil acesso, geralmente ele até funciona, mas em drywall. Para drywall ele até funciona, porque a parede do drywall ela é 12 milímetros. Sim. Então ela é muito menos espessa e tem muito menos material para atravessar o laser e conseguir identificar. Entendi. Tá aí. Existe um que funciona, então, né? Só não sei a que custo. Porque fora isso, né, Diego, é o famoso sinal da cruz, né? A gente pega a vertical, horizontal, você pega o ponto, né? O ponto de água, a saída de água, você tira. Vertical, horizontal. Naquela reta a gente não fura. Procura não. Entendeu? A gente não fura naquela reta. Mas algumas vezes o cano acaba saindo em ângulo ou pega bem na reta que o cano está descendo para virar para o registro. Aí é onde... Pode acontecer um acidente. Pode acontecer. Ele falou sinal da cruz, eu já entendi. Oremos, vamos rezar para não furar e vida que segue. Também. É mais ou menos. Funciona bastante. Oremos. É os dois. Um pouco de cada um. Um pouco de cada. E se for numa sexta-feira, não pode furar. Não. Daí você deixa para segunda, que não acerta o cano. Melhor esperar Melhor. segunda-feira. Na sexta certa. Porque sexta-feira, 4h30 da tarde, olha que legal. É certeza. Não é? Sexta-feira, 4h30 da tarde, nem furo o marceneiro faz, mas... Não. Melhor evitar. Evitar. Durante o processo, assim, da produção ou da instalação, vamos chamar tudo aí de processo de execução. Tem alguma etapa que demanda mais cuidado? E se houver, por que vocês entendem que seja essa? Eu acho que de início do projeto tem que tomar mais cuidado, é o alinhamento, né? Tudo que o projeto tem que compatibilizar com tudo que você tem no local. Tem que determinar todas as medidas, ver se vai bater certinho antes de mandar para a produção. Tem que estar tudo alinhado, entendeu? E na obra. A obra, porque assim, às vezes, por mais que a gente faça todo o alinhamento aqui, quando chega na obra, às vezes você não contou que a parede estava fora de nível, que ela tinha um leve grau. A gente costuma levar, usar o nível laser, tirar. Porém, quando é armário, por exemplo, é largura e altura. A gente esquece de pegar nível de parede, porque é muito comum, é uma caixa reta. Sim. Entendeu? Então, acaba passando. Teoricamente era para não ter erro, né? Exatamente, teoricamente não era para ter erro. Mas às vezes acaba fugindo. É uma animática que começa com 2 centímetros, termina com 5. E não tem o que faça. É isso que eu ia falar, mas tem como fazer diferente também? Não tem, né? Exatamente.
Mas é onde se torna um pouco desafiador, porque você tem um ajuste na obra. E esse ajuste não tem como não ter. Ele sempre vai aparecer. Até mesmo a questão do transporte também hoje, certo? A empresa tem uma qualidade boa no transporte, uma embalagem boa dos móveis, isso também ajuda muito a proteger o móvel para você conseguir entregar o móvel com excelência, né? Porque hoje em dia tem muitas marcenarias que a gente vê descarregando os móveis, né? Onde a gente chega em obra, em prédios, né? Que a gente tem muito costume de encontrar outras marcenarias lá. A gente olha para o móvel, a gente fica com dó do cliente, entendeu? Verdade. Porque você já vê o móvel sendo entregue com um lascado, o móvel, certo, ele não tem uma proteção, ele não tem uma embalagem, entendeu? Ele não tem nada, a pessoa só carrega o móvel e transporta. Então, hoje aqui a gente usa as cantoneiras, a gente embala os móveis para não ter perigo de riscar. Então, isso eu acho que é um diferencial bem legal que a empresa tem. Até mesmo a maneira de armazenar as peças, né? Quando você vai entregar na casa do cliente, elas estando protegidas, embaladas, você pode deitar tudo no chão, que você sabe que não vai ter perigo, né? Que não vai ter perigo de riscar a peça, de se danificar o móvel. Então isso hoje eu acho que é bem importante para uma empresa. Então, os desafios aí, os maiores num projeto seria fazer um alinhamento correto de toda a compatibilização, né, com o imóvel, com os eletros, com tudo que vai no lugar. A parte de fazer o arremate final ali e o transporte é uma coisa que demanda muito cuidado também. Sim, com certeza. Não pensei, tá vendo? Isso para mim é novo. A gente imagina outras coisas que possam ser os desafios e, no entanto, são outros. São outros os desafios aí. Porque às vezes os desafios para você, para a gente já é o comum. Você está entendendo? É o que a gente faz no dia a dia, então para a gente não causa um transtorno. Não está me restando não dúvida disso. disso. É difícil fazer um móvel curvo, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Não que não seja difícil fazer um móvel curvo, tá? Não, senão já vou, ó, taca ali curvo aí. O curvo que eu ouço muito vocês comentarem, os meninos ali comentar, do desafio normalmente é na parte do ângulo, que às vezes a melamina estoura. Exatamente. E tal, e aí fica meio desafiador, tem que abrir, tem que mexer. Então, esse é o maior desafio do móvel curvo. A melanina, quando ela é unicolor, ela se torna mais difícil de virar. Porque quando a gente usina a peça, ela fica muito pouca espessura no final. Entendeu? Então, isso acaba que quando ela não tem veio, ela acaba marcando quando você curva. Aparece os frisos do corte. Quando é um madeirado, ele esconde mais. Entendi. Porque tem os desenhos da madeira, tem as catedrais que tem ali no MDF, entendeu? Então isso acaba escondendo um pouco. Mas no unicolor é um desafio. E fora isso, o casar, né, Diego? Fazer o 45. Fazer o 45 e fica fechadinho, né? Curvo, Exatamente. Isso é bem desafiador, isso daí gera muitas horas de serviço. Eu imagino, porque você já tem uma coisa que é fazer a curva. Aí você tem que fazer o tampo, que também tem que estar curvo. Aí você tem que juntar os dois ali e eles têm que ficar certinho, como se fosse uma madeira maciça. Exato. Então, acho que realmente deve ser. O curvo, ele acaba sendo um móvel bem desafiador pra gente por conta disso. Porque não é só o móvel, não é só fazer a curva do móvel. Não é. Ainda tem o 45 que você tem que fazer encaixar, bater ali certinho, para o móvel dar aquele acabamento perfeito. Tem alguma coisa que vocês conseguiriam destacar, apontar como um principal erro comum que não deveria acontecer, mas sempre está acontecendo? Tanto da parte, às vezes, das informações que faltam, ou do próprio trabalho de vocês ali, putz, de novo eu esqueci isso. Alguma coisa nesse sentido? Quando a gente acaba deixando passar alguma coisa despercebido, que é onde gera o transtorno, né, Diego?
Até mesmo depois que você inicia um projeto. A gente acaba iniciando um projeto, a gente tem uma visão. Quando você está ali na metade do projeto, ou até mesmo você começou a montar a caixaria e tal, aí dá um estalo assim na cabeça, nossa, eu poderia ter feito diferente, que facilitaria a minha vida. Dá tempo ainda? Entendi. Entendeu? Será que eu ainda consigo fazer essa alteração sem alterar o layout, sem gerar custo gerar também, custo, né? exatamente? Então, mas você acha que isso é porque quando vocês começam ali a execução, você já entra ali num piloto automático e falta parar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre aquela peça? Você acha que pode ser por isso que isso está acontecendo? Ou não? É uma coisa que depois que você realmente está fazendo, você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Geralmente acontece por conta disso mesmo. Às vezes ele acaba ligando no piloto automático. Quando é, por exemplo, quarto, que é armário com bancada. Meu, armário com bancada é armário com tranquilo, é bancada. armário com bancada. Não tem Entendi. dificuldade. Mas aí você começa a fazer, nossa, mas lá tem uma tomada que eu vou ter que puxar a fiação para esse lado, vou ter que ligar um LED ali. Eu não pensei nisso. Aí às vezes a gente acaba no meio do caminho ali, tendo que alterar alguma coisa para facilitar a nossa vida na obra. Muito bem. É o famoso vamos fazendo. Exato. É, que a gente faz muito no automático, né? Muita coisa a gente faz no automático. E, às vezes, os erros acabam acontecendo em móveis simples. Certo? Acontece mais no móvel simples. Porque no móvel que é diferente, Você vai a ter gente mais atenção. tem que dar uma atenção maior, a gente tem que pensar melhor para fazer a produção do móvel. Então, a gente é mais fácil você errar, às vezes, no móvel simples do que no móvel mais elaborado. O que desafia mais desafiador. ganha mais atenção. Mais atenção. Porque, como é uma coisa diferente, você olha, fica olhando, aí chega um companheiro de serviço do seu lado, nossa, deixa eu ver esse móvel diferente. Fala, meu, como é que eu faço isso aqui? Já pega uma opinião com ele. E assim a gente vai. E a gente tem essa dinâmica na fábrica. E a gente faz isso, né? Você já Sempre. fez isso. Exato, Se você nunca sempre. produziu aquele móvel, você já vai atrás de alguém que já produziu, que você já viu alguma coisa parecida, similar ali. Então, você já fez. Não, mas eu fiz dessa forma, fiz desse jeito, que dá certo, eu acho que fizer assim. Daí você vai absorvendo o que vai ser mais fácil para você diante também das dificuldades que você tem na obra, né? Porque às vezes a pessoa faz o móvel, pode ter sido da mesma maneira, o mesmo móvel, mas em locais diferentes. Então isso também gera um pouquinho mais de atenção que você tem que ter, né? para não perder um móvel ali, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia, num planejado, a gente não consegue fazer uma adaptação, um ajuste. Não. Se você fez, o móvel não ficou da maneira que teria que ficar, você perdeu o móvel. A gente, como acontece, né, em vários locais, em várias situações, não ficou da maneira certa, vamos produzir de novo e vamos fazer da maneira agora que tem que ser feita, né? Feita. Isso Às é um vezes fato. acontece. Isso é um fato. Quais os detalhes, assim, que vocês entendem como diferenciais no sentido de que passa muito despercebido aos olhos, às vezes do cliente, às vezes das pessoas que não trabalham com isso, né? Não vou dizer pessoas comuns, porque a gente também mas assim, as pessoas que não têm o mesmo olhar que a gente tem, né? Pelo fato da gente trabalhar no ramo, mas quais os detalhes assim que vocês consideram que pode passar muito despercebido pelas pessoas, mas que a gente nota e que no final também do processo, no final da entrega, isso faz toda a diferença naquele resultado final? Eu acho que a começar pelas ferragens que a gente usa, né? Porque assim, o cliente, ele comprou um armário, ele não quer saber, muito deles não querem saber, eles não conhecem marca, não conhecem modelos, entendeu? Então a gente usa hoje em dia a Rafle, né, que é nossa ferragem principal aqui. E então é um diferencial, uma corrediça com amortecimento invisível, você abre a gaveta. Muitos clientes não notam esse tipo de coisa, mas é um diferencial. Entendeu? E isso a gente faz no dia a dia
faz toda a diferença também. E na parte técnica, eu acho que os clientes... Eu já fui em casa de cliente, né? Para medir o móvel. O cliente já fez, por exemplo, uma parte da casa e ele fala, não, porque, nossa, eu não gostei disso daqui no móvel, certo? Ele vai e mostra uma coisa para você. Nossa, a gente vê 10 coisas, vamos dizer assim, não só o que ele mostrou, né? Não é só o que ele mostrou, você está entendendo? É o acabamento na fita, é o que a gente já estava falando, é aqueles lascadinhos que a pessoa dá, é o alinhamento de portas, porque eu não sei, eu acredito que o Diego deve ter o mesmo olhar, né, clínico que eu tenho. Se eu coloco uma frente de gaveta embaixo, ela está com 3 milímetros de vão. Se em cima a última frente tiver com 4, eu enxergo, eu vejo aquela diferença, sim. E parece gritante para mim. Sim. Que eu acho até estranho, que depois eu vou medir e falo, nossa, mas não está dando nem 1 milímetro, né? Vamos dizer assim. Mas você olha, parece que está que tá enorme a diferença. E não é. Então, eu já vi móvel que, por exemplo, o alinhamento começava com 3, terminava com 6. E o cliente está tudo bem. Para ele está tudo lindo, mas para a gente... O cliente, nossa, ele mostra uma outra coisa que, às vezes, não é nem tão relevante. Às vezes, até tom de fita, né? Porque tom de fita, nossa, tem bastante. Tom de fita, fita de uma cor, fita de outra. Exatamente. Entendeu? Tem bastante isso. Uma fita areia e uma fita beige, vamos dizer assim, que são tons bem próximos. Bem próximo, é próximo, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Entendeu? É igual, mas é diferente. Então, isso daí a gente vê muito também, entendeu? Em algumas obras. Né? Que não foi da nossa alçada, né? Sim. A gente procura, né, trabalhar com mais... Tudo com mais próximo, com a cor mais próxima, as marcas, porque como são materiais diferentes, né? Então a gente tem o MDF, que é a melamina, e a gente tem a fita de borda, que é um PVC. Então são materiais diferentes, a impressão ela é diferente, né? Não é nem por uma questão de ser ruim ou não. É diferente, é produto diferente. A base onde a impressão é feita é diferente, então ela vai dar a diferença mesmo. E tem algumas marcas realmente que conseguem trazer essa tonalidade muito próxima da melamina. Então, isso acaba fazendo mesmo bastante diferença. Né? Eu já notei também algumas coisas assim, nesse sentido da fita tá bem diferente, né? O que me chama muita atenção é a parte de molduras também de porta, que eu acho que está muito em alta agora, né? Está usando bastante esse modelo de portas com moldura, e a forma como a gente faz, trazendo o quadro inteiro, sem o corte de 45 ali, só tirando o miolo para deixar a moldura do tamanho que o cliente pediu ou que o arquiteto pediu, eu acho que isso também faz bastante diferença. E é um detalhe que realmente eu acho que passa muito despercebido. Tem muito cliente que não... Ele quer com moldura. Ele não sabe se vai ser executado com 45 graus ou se vai ser tirado do miolo. E a gente já tira o miolo, que dá um acabamento diferente, dá um toque mais refinado no móvel. Não, é totalmente diferente. Tirar o miolo, fazer em uma peça só do que fazer em 4 peças. E usando as reguinhas assim, ali, né, para poder montar. E ainda tem claro que é mais econômico, tá, gente? Fazer assim, mas eu sei que não fica tem empresa que faz ainda o 45 e tem empresas que, né, a gente não pode citar nomes, por né? favor. Mas tem empresas grandes aqui que eu conheço que eu vi, tem até funcionários que trabalham na empresa, que tem, né, amizade com a gente, que nem 45 faz, é reto. Passa reto pra reto. Exato. Entendeu? Reto em cima, reto embaixo, nem 45 faz. 45 faz. Então, isso daí é uma coisa que tem que dar uma atenção, porque é bem diferente o acabamento. Entendeu? Falta um capricho também, né? Ali, É bem complicado isso daí. E assim, com a experiência de vocês, qual é o ponto certo, o momento ideal para fazer a medição
e para fazer a entrega dos móveis numa obra, na casa do cliente, seja no apartamento, seja numa casa, seja como for. Vamos dividir a pergunta. Vamos falar primeiro sobre o momento ideal de fazer a medição. Acho que o momento ideal da medição é quando o imóvel está pronto, né? Mas pronto, pronto. Pronto de verdade. Exato. Quando tem piso, rebaixo de teto feito, pedra instalada, até mesmo a parte hidráulica de mangueira, torneira, essas tubulações é importante estar instalada para a gente poder compatibilizar toda a medida, entendeu? Para poder ver os desafios que a gente vai ter ao começar a iniciar o projeto. Porque a pedra tranular, por mais que a gente tenha o projeto, às vezes não é o que vem, entendeu? Às vezes deslocou por algum motivo. O cliente, eu quero colocar uma lixeira aqui também. Vai ter que deslocar a cuba. E acaba deslocando, e isso impacta na produção do móvel. Porque dependendo do layout que tiver o móvel, a gente tem que modificar o móvel antes de mandar para executar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o momento certo é depois que está tudo pronto a obra. E quando o cliente dá o aval de pronto, ele não pode mexer mais no móvel, né? No imóvel. No imóvel, né? Não no móvel, no imóvel. Porque já aconteceu de eu tirar a medida de imóvel para fazer, né? De um painel para ser feito. E conversei com o cliente, ele falou que, puta, se eu fizesse isso ajuda, né? Se eu passar um gesso para alinhar a parede, porque as paredes estavam bem tortas, entendeu? Daí eu conversei com ele e falei, não, isso aqui eu consigo corrigir, tá ok, né? Dá pra gente produzir do jeito que tá. Tirei as medidas, certo? Produzi o painel, na hora de fazer a instalação, ele me chamou e falou, você viu aqui? Eu passei o gesso aqui para deixar mais alinhado, para melhorar para você. A parede aumentou em 2 centímetros, entendeu? Então aquilo gerou um transtorno para mim muito grande, porque eu já estava preparado para fazer o móvel, já considerei aquele desnível, que nem era tanto, vamos dizer assim. Ele acabou nivelando a parede, mas só que eu deixei, vamos dizer assim, um ajuste de 1 centímetro, ele aumentou em 2. Então, aí seu móvel ficou menor. O meu móvel acabou do ficando... que o tamanho que tinha que ser. Sim, na verdade o móvel ficou maior. Ficou maior. Entendeu? Porque diminuiu na parede dele. Ele diminuiu na parede. Diminuiu. Porque ele nivelou. Ele nivelou. Então ele aumentou o tamanho da parede para nivelar, certo? Então o que aconteceu? O meu móvel ficou maior. Daí aquilo me gerou um transtorno, tanto que o móvel, ele tem... eu tinha feito o móvel se você precisasse algum dia tirar a peça, ajustar, fazer se você precisasse fazer algum ajuste, uma manutenção ali, você poderia tirar a peça, que foi o planejamento que eu fiz para produzir o móvel. Em cima do que ele fez, para mim não perder 6 metros de painel, certo? Que seria a sequência do móvel, um painel madeirado, entendeu? Tem um alinhamento, os veios, então ia dar um transtorno bem grande, eu tive que acabar colando a peça, ela não pôde ser feita de encaixe. Então, aconteceu que hoje, se precisar retirar a peça, perde a peça. Perdeu o painel. Perdeu a peça. Não, aquela peça que vai ser removida. O painel não... Ele está sequenciado. Está sequenciado. No caso, seria um batente da porta, que eu tive que acabar colando. Então, isso é muito importante. Depois que a gente tira a medida, o cliente ele não pode mais fazer alteração nenhuma no projeto, no imóvel, né? Porque se fizer alteração, vai acabar causando um transtorno para a gente e possivelmente, futuramente, para ele. Se ele precisar mexer, se precisar fazer alguma coisa, porque eu tive que modificar a maneira que eu ia produzir o móvel, que eu ia fazer a instalação do móvel. Então, acaba gerando alguns transtornos aí. Então, depois que a gente tira a medida, depois que o marceneiro vai tirar a medida para fazer a execução do móvel, aonde ele tirou a medida, aqueles ambientes não podem ser modificados mais. O que acontece bastante, geralmente em cozinha, né? E, antigamente, o povo tinha a mania de colocar o revestimento em toda a parede. Desde o pé direito, desde o piso até o teto. Hoje não. Hoje a maioria economiza, né? Quer colocar só onde vai aparecer. Onde vai aparecer. Isso já tem que estar instalado quando a gente for fazer a medição.
E já aconteceu da gente medir, não ter o revestimento, produzir o móvel, quando chega lá a gente tem a surpresa do revestimento. Aí o móvel já não é compatível, porque fica um degrau. Entendeu? Então a gente já tem que retrabalhar o móvel, é um tamponamento que a gente tem que retrabalhar na obra, ou até mesmo às vezes trazer de volta na empresa para retrabalhar o móvel para levar. E isso é muito importante, tem que estar finalizado isso aí. Tem que estar totalmente decidido. Se vai ter revestimento e tem que estar com o revestimento no lugar. Porque isso daí acontece muito, né, Diego? No caso, já é o conflito entre pedreiro e marceneiro. Porque o cliente vê, fala, isso aí vai ser instalado depois do móvel, certo? A gente vai, tira as medidas e produz. Daí a hora que chega o pedreiro, ele fala, não pode ser depois, por quê? Porque aí aquilo vai gerar um trabalho a mais para ele. Você está entendendo? Sim. Então, como ele não quer ter esse trabalho depois, ele acaba falando com o cliente, convencendo o cliente que o revestimento tem que ser colocado primeiro. Daí é a hora que põe o revestimento e daí prejudica sempre o marceneiro. Sempre o marceneiro. Sempre o marceneiro. Sempre o marceneiro. Isso também eu tenho Porque a gente, exatamente, porque geralmente depois do marceneiro, o único que passa pela obra é o pintor. É o pintor. Certo? Deveria ser. Deveria ser. Que é o ideal, certo? Você sempre deixar a última mão de tinta para você dar depois que passa a marcenaria. Porque quer queira ou não, tem um tampo, tem um móvel que é de parede a parede, certo? Então, se não leva um fechamento para ser feito depois, se o móvel é de parede a parede, como o Diego já falou, as paredes não são 100% retas, você tem que fazer um móvel maior, o tampo maior, para você ajustar lá na hora, para você fazer um molde, para você ajustar o móvel e encaixar. E isso muito dificilmente você vai conseguir encaixar sem fazer um risco, sem você dar uma danificada na parede, pode acontecer. Se você tem um espaço maior antes do móvel e você só vai encaixar um móvel, é uma situação. Agora, se é um quarto, o móvel fica no fundo do quarto, aí é complicado, não tem como eu entrar com a peça direto lá sem danificar um pouco a pintura, entendeu? Acaba acontecendo. Então, tudo isso, o cliente tem que dar uma avaliada boa e ele não pode querer atropelar as etapas. Eu acho que quando o cliente tem um pouco mais de paciência para fazer cumprir as etapas, exato, ele acaba, às vezes, tendo um móvel até antes, um imóvel pronto antes do esperado. Por quê? Quando você atropela as etapas, você, em vez de adiantar o seu processo, você acaba atrasando ele, porque aquilo gera retrabalho, aquilo gera várias coisas podem acontecer em cima disso. Então, quando o cliente não está muito ansioso, quando ele é mais tranquilo, consegue completar as etapas no seu devido tempo e sequência, eu acho que o imóvel fica pronto num tempo que o serviço acaba ficando com uma qualidade melhor de todos os colaboradores que vão estar ali, né? E um prazo, quem sabe, até melhor do que se ele for atropelando as etapas. Porque não vai dar retrabalho, não vai ter transtorno, não vai ter nada, né? Exatamente. E uma coisa que eu noto, eu até brinquei esses dias com o Diego sobre isso, falei, nossa, o nosso conceito de acabado é diferente, né? Do conceito de acabado das pessoas. Porque o que a gente pensa? Não, lá tá pronto, tá acabado, tá pronto. Aí você chega lá, não tá pronto. O pronto é diferente do pronto nosso. É diferente do nosso. Né? O que deve estar? Instalou a pedra, instalou, tá pronto. Aí você chega lá, não tem o corte do cooktop, não tem o corte da lixeira. Então não tá pronto. O corte do cooktop é o recorde, é o campeão. Certo? Não tá pronto. E daí acontece naquilo que a gente já vem batendo na tecla. Como que você vai fazer um alinhamento se não tem um corte? Exatamente. Como que você vai alinhar forno com cooktop, com exaustor, sendo que não tem o principal ali, que é o corte do cooktop. Então, aquele móvel não vai poder ser produzido enquanto não fizer. Aquilo não estiver pronto. Exatamente, não tem como. E tem alguns desavisados que falam assim, não, mas isso aí eu vou cortar depois do móvel. Não, mas gente, daí você rebenta com a ferragem do móvel. Exatamente.
Você rebenta com as ferragens do móvel. Entendeu? Não dá para ser dessa forma. Então, a gente tem esse conceito do pronto ser pronto de verdade. Exato. E o pronto do ansioso nunca está pronto Nunca tá de pronto. verdade. Não, fora a sujeira, né, que faz no móvel. Que Se for mexer com corte de pedra dependendo depois. da obra. E eu já teve obra de eu ter que limpar o mesmo móvel 5 vezes. Entendeu? Por quê? Porque não tinha cortado a pedra. Daí o cara vai e corta a pedra. Você Daí não limpa. cabe, corta Daí de o novo. que acontece? Você vai varrer no final do dia para juntar o pó, né, a sujeirinha que a gente acaba fazendo ali, mas só que o pó da pedra está ali na cozinha inteira. Daí você varre, aquele pó sobe, suja Depois o ele móvel, assenta assenta tudo de novo no móvel, entendeu? Aí tem que limpar de Então novo. você acaba limpando o móvel 2, 3, 4, 5 vezes por causa de um corte que não foi feito No tempo que que deveria ter sido feito. Então, Então, eu noto isso essa é bem coisa assim complicado. do nosso do acabado que não está acabado, do terminado que não está terminado, né? Essa coisa do revestimento na parede é um desafio enorme, porque você chega, não tem, você combina que não é para fazer. Aí você volta, ele está lá. Isso mexe com a profundidade do armário, principalmente os que vão embaixo da pedra, né? Exatamente. Porque você tem a pingadeira e tal. Aí ele vai lá, ele engrossa 1,5 centímetros, é sua pingadeira. Você tem 2 de pingadeira, você perdeu. É isso que eu ia falar, geralmente é 1,5, né? Que a gente deixa, 1,5, 2. 1,5, 2. E É que aí? as pedras slim hoje nem, né? Às vezes nem isso a gente consegue. Nem um 1,5 desafio, a essas gente não pedras consegue slim. pôr. Entendeu? As pedras slim hoje. As slings, né? Ali a pingadeira é no máximo de 1 centímetro, 8 milímetros, Às vezes entendeu? acontece assim. Acontece muito isso. Se mexer com revestimento, Aí depois acabou. Se a nós pessoa tá pôr lascado. o revestimento, o móvel vai O móvel sai pra fora. O móvel sai pra fora. Entendeu? Se for uma pedrezinha, o cara pôr o revestimento, o móvel sai pra fora. Estava tentando lembrar, né, eu ia falar dessa história do conceito do acabado, que o nosso é muito diferente do terminado ali. E o Diego comentou aqui da parte de hidráulica, que também nunca está pronto, né? Nunca tem uma torneira no lugar, nunca tem um sifão já no lugar, né? Que tinha que estar também no momento da medição. Sim, porque é muito comum hoje em dia, embaixo de cuba, ter basculante, gavetão. E muitos clientes, às vezes, quando a gente mede, não tem essa parte instalada. Quando a gente vai instalar o móvel, você chega lá, tem um filtro, tem um triturador lá embaixo, alguma coisa assim do tipo, e você não está preparado para isso. Então tem que estar instalado. Isso aí eu acho muito importante estar no lugar também. É a hora que você tem que trazer móvel de volta, tem que trazer gaveta de móvel de volta, diminuir profundidade de Diminuir gaveta. profundidade. E tudo isso pra gente... Às vezes até de mudar mesmo para Certo, duas portas de abertura, porque é abertura clássica. Porque às vezes não cabe. Se você coloca um triturador e um filtro lá embaixo, acabou. Acabou, não Você vai não consegue gaveta, botar não vai pôr gaveta. Então acabou. Não vai pôr gaveta. Isso aí é decisão que às vezes o cliente toma no meio do processo, né? Ai, eu vi, achei muito legal, comprei. Ai, que legal. É ótimo. Né? E só para concluir a parte da última demão de tinta também, que os pintores aí de plantão não fiquem bravos conosco, tá? Porque ninguém aqui está querendo que vocês trabalhem de graça na última demão. Isso tem que ficar combinado, né? Entre o cliente, o proprietário do imóvel e o pintor ali, para que esta última demão seja feita depois da marcenaria. A gente vai lá para destruir o imóvel? Não, mas pode acontecer. Uma mão que pode estar suja, né? Você vai apoiar, na hora de encostar um armário, você precisa ajustar. Exatamente. Então, isso é passivo de acontecer. Não, né? isso é comum. Bastante comum de acontecer, Exatamente. porque você está numa obra, você está fazendo ajuste em peça, você está planando uma peça, você está ajustando a peça, você faz o pó, você está suando, certo? Porque você está trabalhando, Sim. você está entendendo? Então aquilo não tem como. É muito comum, você está numa escada fazendo um fechamento de um armário no teto, você vai desequilibrar, você vai fazer o quê? Vai pôr a mão na parede ou vai cair da escada? Você põe a mão na parede. Você vai pôr a mão na parede.
entendeu? Então, não que a gente vá e coloque a mão na parede porque a gente quer, mas a gente desequilibra na escada, às vezes é uma peça grande, são duas pesadas, são duas pessoas segurando a peça, então às vezes a pessoa não está na mesma sincronia que você. Exatamente. Então acaba acontecendo que você se desequilibra e você é obrigado a pôr a mão na parede. Sim. Não é que a gente quer pôr a mão na parede. Não é descuido. Não é que é descuido, não. Né? Não é descuido, porque relaxa. muitas vezes, muitas pessoas acham que é descuido da gente, que a gente não está tomando cuidado na obra com as paredes, mas não é. Às vezes é para evitar uma coisa pior. Você está entendendo? Então é bem relativo à peça que você está fazendo, ao móvel que você está instalando, entendeu? Então tem tudo isso. Porque daí também já Exatamente. estava tudo pronto lá quando a gente foi medir. Melhor dos mundos, que sonho, né? Só tirando o pintor. Pintor vem Tem que ir depois. depois, Pintor vem depois. Eu acho que, assim, às vezes também ar-condicionado talvez seja uma coisa que possa vir depois que a gente fizer a instalação. Porém, a gente precisa saber o tamanho da evaporadora e onde ela vai estar. E onde está o ponto? Porque a gente nunca sabe também, né? O gesseiro sempre cobra o ponto, né? Pois é. A gente fica a ver navios sem saber onde está. navios ali. Não estamos falando mal de gesseiro, Não, mas capaz, é que a jamais. gente tem essa Mas dificuldade. acontece, Não são todos. não é todos, exatamente. exatamente. Certo? Tem algumas, né? O ideal, eu acho que, por exemplo, se a evaporadora ela vai num ponto, numa parede que não traz impacto para o móvel onde ele vai estar, né, uma parede oposta, seria até bom que ela já tivesse instalada. Sim. Porque pensa, vamos realizar aqui a ideia, né? Então a gente tem a parede aqui e a outra aqui. Daí nessa que está aqui é onde a gente vai colocar o armário. E a evaporadora está aqui. É muito importante ela estar ali, porque se for um armário de porta de giro, você saber se vai pegar, se não vai pegar, se precisa Exatamente. redimensionar, né? Sim. Porque aconteceu um caso não muito tempo atrás com um cliente que foi isso. Né? Aí decidiu colocar, não abre a porta do armário porque já estava lá. Então não tem muito o que fazer daí também. Né, nessa parte do ar, né? É uma coisa também que a gente não acha, né, muito legal, né, Diego? É o ar dentro do móvel. Isso aí é uma coisa que Ar-condicionado eu dentro do acredito que móvel funciona não legal, é um negócio que funciona muito legal, que acaba, quer queira ou não, quente e frio toda hora, né? No móvel acaba... Vai danificar com o tempo. Podendo evitar seria o melhor. Seria o melhor. Evitar por o ar-condicionado, a condensadora, evaporadora dentro do móvel, isso daí não é uma coisa que não funciona muito bem também. Não é bem pode danificar legal. O MDF com o choque térmico, né? O choque térmico acaba empenando, a probabilidade disso acontecer é maior. O espaço de respiro dele, de ventilação, de troca de calor ali é muito menor. Acho que até para higienização da própria evaporadora também, na manutenção ali da limpeza, eu acho que quando está dentro do armário, ela fica comprometida. Sim. Fica a dica para os arquitetos. Seria o melhor dos mundos, realmente. Eu concordo também que seria não colocar dentro do armário. Agora, a gente também tem que entender que tem situação que não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer, não pode fazer. Exatamente. Daí realmente não temos o que fazer. Né? A gente andou trabalhando aí, investindo aqui dentro da nossa produção com tecnologia. Bastante tecnologia aí, em máquina, em equipamento, em automação. Acreditando ali que a gente possa estar alcançando uma perfeição, um alinhamento melhor nos cortes, nas usinagens e em todo esse entorno ali que envolve esses acabamentos, né? Na visão de vocês que trabalharam sem isso, hoje trabalhando com essa tecnologia, o que vocês entenderam que agrega no resultado final, no produto final, ter as tecnologias
comparado a quando se fazia mais artesanal, mais manualmente? Acho que o primeiro ponto é a precisão do corte, né? A precisão do corte, o acabamento do corte, fica muito melhor. Então a automação veio para facilitar e sempre está melhorando, porque o processo, até mesmo o processo de montagem, ele acaba sendo muito mais rápido. Você ganha muito mais tempo com a automação. O tempo eu acho que foi o maior ganho ali, vamos dizer assim, porque o tempo que a gente perde para fazer uma usinagem manual, que não fica 100% perfeito, certo? Que é muito difícil. Você fazer o tempo que você perde ali para você fazer um puxador esculpido, né, uma cava. Isso daí gera um tempo muito grande pro marceneiro, certo? E dependendo do projeto, do prazo que você tem, é onde não acaba, que você tem que fazer um pouco mais rápido, acaba não ficando perfeito 100%. E quer queira ou não, com as máquinas, todos são perfeitos, todos os cortes são perfeitos, Então, isso, além de adiantar o processo nosso ali, né, da produção, eu acho que ainda a qualidade ficou bem melhor, certo? Porque para dar uma qualidade hoje que sai na máquina, você perde um tempo absurdo. Não que seja impossível, né? Mas, e fora que você ainda perde algumas peças. E na automação a gente também ganhou tempo do plano de corte, né? Antes a gente fazia tudo manualmente. A gente mesmo cortava, entendeu? Então, a gente ia lá com várias e várias folhas, com caderno até para a máquina, e ficava lá o dia inteiro cortando e você não corta 1/3 do que a máquina corta no dia. Sim. Então, a gente ganhou precisão e tempo. E tempo, que é primordial hoje em dia. Nossa, tempo não dá para comprar, né? Exatamente. Então, é essencial ganhar tempo. Porque a praticidade que trouxe pra gente aqui foi sem palavras, né? Sem automação, você leva aí 2 semanas para fazer uma cozinha. Com automação, menos Consegue de uma fazer semana. mais rápido. Bem mais rápido. Não falo de quanto tempo. Uma semana dá. Uma semana dá. Depende da cozinha. Depende da cozinha, claro. Depende da cozinha. Uma cozinha de uns 80, 90 mil reais, a gente consegue fazer numa semana aí. Se for mais, Olha que beleza. Ele tá se comprometendo. Não espalha. Você tá vendo, né? Depois já sei onde é que eu vou quando eu precisar fazer esse projeto em uma semana. Exatamente. Silas, vem cá. Vem cá. Um projetinho aqui de 80 mil para você. Cozinha, uma semaninha. Uma semana. Depois eles ouvem isso, vão vir me cobrar esse prazo aí, eu quero ver o que eu vou falar. O Silas faz. O Silas, é verdade, ele vai fazer pra nós. Não, é que o povo acha que é assim, né? Que você vai pegar um projeto que só porque tem máquinas, que tem tudo também, que o negócio vai ser... Não, é rapidinho, mas não é. É bem complexo, o acabamento, a fita, que algumas coisas a gente ainda faz manualmente, né? Sim, tem isso. Entendeu? Eu acho que nunca vai sair. Eu acho que nunca vai Isso não vai acabar, certo? Então ainda tem a parte que é artesanal, vamos dizer assim. Então isso daí, e pela qualidade do puxador, pela dificuldade que você tem ali, quer queira ou não também, leva um tempo bem grande para você fazer ali a parte de fita, para dar um acabamento perfeito, para você poder entregar um produto com excelência, entendeu? Então isso gera um tempo bom pra gente. Não é que tem as máquinas... Não é só cortar a tabuinha, passar a fitinha? Cortou a tabuinha, passou a fitinha, tá pronto. Mas não é. O negócio é bem complicado. Essa parte que você falou de puxador usinado, cara, essa máquina trouxe... é muito top. Porque até mesmo a precisão, o alinhamento dos puxadores ali, fica tudo perfeito, cara. Fica 100% alinhado. E manualmente não que não vá ficar. Porém, demanda uma atenção muito maior, uma precisão muito maior. Manualmente é difícil. Entendeu? Então a máquina, é top demais. Isso esse maquinário. Valeu a pena, então. Valeu a pena o investimento. Isso é importante, né? Sim. Porque
É um A gente- investimento alto, né? É um investimento alto que a gente, como gestora, a gente faz focando exatamente nisso que vocês trouxeram. E agora eu me validei, me certifiquei de que é isso mesmo. O que a gente procurou ganhar com isso? Ganhar tempo, ver se a gente consegue fazer as coisas num prazo menor e a precisão, entendeu? A precisão do corte, a precisão da escultura ali, por exemplo, que nem, né, do puxador cabo esculpido, que a gente sabe que aquilo ali demanda muita atenção. E qualquer deslize, você perde a peça, porque ele vai ficar diferente da porta que vai estar do lado, né? Então, é muito complicado, não é que é muito complicado, mas é muito melhor você ter a tecnologia, né, para poder garantir isso, né? Então, eu acho que valeu a pena. A gente está chegando aqui, indo para os finalmente, então vou perguntar para vocês se tem algo que vocês queriam acrescentar, né, diante de tudo que a gente conversou, algo que vocês queiram dizer, dar um recado. Mas se tem algo que vocês gostariam de acrescentar nisso tudo aí? Acrescentar não. Eu tenho muito a agradecer tudo que eu já fiz pela empresa hoje, o reconhecimento que eu tenho pela empresa. E, meu, é top demais trabalhar aqui. Eu não vejo outro lugar eu me sinto muito à vontade aqui. É que nem minha mulher fala, você mora mais na marcenaria do que em casa. Porque lá, mas a realidade é essa, né, Diego? A gente tem época do ano que a gente chega na marcenaria às 6 horas da manhã e sai 8, 9 horas 8, da 9, exatamente. Entendeu? Vem no sábado o dia Vem inteiro. sábado o dia entendeu? inteiro. Mas, às assim, vezes não até é- domingo, né? Às vezes até Isso você, não- mas é bom de vir domingo. Ele gosta de domingo. Mas é muito gostoso. Eu só tenho a agradecer e vamos crescendo junto aí. Isso aí. Fico muito feliz. É isso. Eu acompanho as palavras do Diego. Só tenho a agradecer também. Faz a gente, quer queira ou não, a gente, né, o Diego, a gente está aqui desde do início, né? Desde o início da Celo, certo? Por mais que a gente tenha ficado uns 2, Ausente, 3 né? Um anos tempo aí ausente. ausente, mas a gente sempre fez parte da equipe. Eu, principalmente, né, sempre, por mais que eu não estivesse trabalhando aqui, qualquer coisa que eu aprendia, qualquer novidade que eu tinha, eu entrava em contato com a Selma, com o Luciano, passava para eles, compartilhavam, né, gente trocava as experiências, porque, quer queira ou não, a gente aqui é uma família, né, Diego? Com certeza. A gente tá aqui, a gente se sente, tem como uma família, né, Diego? Do mesmo jeito que tem algumas desavenças. Mas isso é normal, a família é assim mesmo. Não é? É isso. Mas a gente está aqui, eu também sou muito grato pela experiência. Eu aprendi a trabalhar aqui, né? Aprendi a trabalhar com o Diego, aprendi a trabalhar com o Luciano, porque eu não era marceneiro, me tornei marceneiro aqui na Celo, certo? A primeira marcenaria que eu trabalhei foi na Celo, entendeu? Então, para a gente é bem gratificante poder ter uma profissão nova e uma profissão que eu gosto muito, adoro o que eu faço, entendeu? E é muito gratificante, né, Diego? Que nem a gente está falando, você entregar um projeto, você entregar uma casa e você já fica, super feliz, contente com o móvel que você produziu e a hora que o cliente chega, que ele faz aquela carinha assim, ó, aí é a melhor parte. Aí é a hora que vem o elogio, a hora, porque a gente quer, né? A gente sabe que executou um bom trabalho, né? Quando E é gostoso a gente ser mimado ali também, né, Diego? A gente ter ali um reconhecimento, ter a gratificação do cliente, né? A hora que a gente executa o projeto. Então é um ramo bem interessante, bem gratificante. Tem um ditado que fala que o bom filho a casa torna. Vocês vieram, foram, voltaram. E
Isso para mim também é muito gratificante. Porque vocês, o profissional que vocês são, vocês podem trabalhar onde vocês quiserem. A qual cidade vocês decidirem trabalhar, a empresa que vocês escolherem trabalhar, vocês vão trabalhar. E vocês escolherem ficar aqui, me deixa muito feliz. Então, eu acredito que isso é a parceria de sucesso que a gente sempre buscou, né? Porque aqui hoje a gente se escolhe, vocês escolhem a gente escolhe vocês. Então, eu também só tenho a agradecê-los de todo o meu coração pela parceria que vocês têm conosco e vocês podem ter certeza que vocês fazem toda a diferença aqui dentro, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Eu acho que é isso, né? Já virou melação isso aqui já. Mas eu acho que faz parte mesmo, eu acho que esse carinho que a gente tem um pelo outro e de todo o time, não é só com vocês. Claro que vocês estão mais próximos aqui de mim, né? Mas a gente tem esse carinho, esse cuidado aqui com todo mundo. Então, muito obrigada por terem vindo aqui conversar comigo, dividir com o nosso público, dividir com as pessoas que têm curiosidade de saber como funciona internamente uma empresa como a nossa. Vocês vieram aqui, dividiram com a gente, abriram o coração, falaram a verdade, falaram exatamente como a banda toca, né? Então eu queria agradecer demais aí a contribuição de vocês com a Celu hoje, mais uma vez e de uma forma muito diferente, que eu tenho certeza que só agregou aqui para nós. Obrigada. E este foi mais um episódio do nosso podcast aqui da Celu. Vocês que gostaram, compartilha, comenta e começa a seguir a gente aqui no canal. Beijo!